بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Nesse mês de Ramadã, meus irmãos e minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos já há alguns programas vendo a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala e entendendo através dos seus próprios versículos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala falou de si próprio, aquilo que disse sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e aquilo que ele diz da sua revelação chamada o Alcorão Sagrado. Vimos também que toda a nossa vida, todos os nossos passos devem ser regidos pela Sharia, ou seja, por aquilo que está revelado, pelas regras e pelos sims e pelos nãos que estão revelados no Alcorão Sagrado e também expressos pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma vez que vimos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele não falava de si próprio, mas ele era uma revelação sendo revelada. Lembro também do dito da Aisha radiyallahu anha, ou seja, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha, a mãe dos crentes, a nossa mãe, que dizia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tocante ao seu comportamento, às suas características, ele era o Alcorão caminhando. Chegamos então e falamos sobre o que era a ibada e como que nós temos que fazer para tornar toda a nossa vida um grande ato de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, alcançando assim a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo merecedores desta misericórdia e alcançando a vitória no dia do juízo final e o paraíso após ele. E nenhuma vitória pode ser mais fantástica, mais fabulosa, mais maravilhosa, mais benéfica do que o paraíso no dia do juízo final. Lembro que Allah subhanahu wa ta'ala diz وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, ou seja, a próxima vida ela é muito melhor para vocês, ou para você, como diz o Corão, لَكَ مِنَ الْأُولَى, ou seja, da primeira. Ou seja, a segunda vida, na verdade, a terceira vida, que é a vida após a morte, ela é a melhor vida que nós podemos alcançar. Eu disse 3 vidas porque existe a vida na terra, a vida no túmulo e a vida após o julgamento. Então existem essas 3 vidas, não é o nosso assunto agora, mas por isso eu disse 3 vidas, para que vocês não se confundam. E a melhor vida é a última, al-akhirah, khairul laka min al-ula, ou seja, a última das vidas, a última das 3 vidas é melhor para você do que a primeira, do que essa que nós vivemos aqui. E para que nós possamos andar nesse caminho, é necessário que nós tenhamos em nossos corações a fé inabalável, a fé forte naquilo que foi revelado a nós, ou seja, foi revelado através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas foi revelado a nós, que é o Alcorão Sagrado e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala em inúmeros dos seus versículos, nos exorta a corroborar essa nossa crença com as nossas atitudes. E essas atitudes, baseadas no Alcorão Sagrado, chamamos de quê? Al-a'mal as-salihah, ou al-a'mal as-salihat, ou as-salihat, que é o que nós vimos aqui em cima, alladhina ya'maluna as-salihat, aqueles que praticam as virtuosidades, ou seja, as obras virtuosas. No segundo versículo que nós explicamos, يُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَالرَّحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Vamos parar então de novo nessa palavra al-zalim. Al-zalim, se formos traduzir ela diretamente para o português, ela significa o injusto. Al-zalim é aquela pessoa que é injusta. A primeira injustiça que uma pessoa pode cometer contra si próprio
é a injustiça da incredulidade. Em outros versículos do Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala, aliás, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos explica que a zulm é uma das piores coisas que podem acontecer. A zulm, a injustiça, ela muitas vezes é explicada como a própria incredulidade. Porque a pessoa, quando não crê, não está sendo justa consigo própria, mediante tantas e tantas e tantas provas, sabe, como nós vimos em Ibn Qayyim al-Jawziyya, que quando só o fato dele contemplar a criação de Allah, conseguia ver Allah subhanahu wa ta'ala. Se não conseguem contemplar a lógica, mas tudo mostra, tudo nos envia, tudo nos remete à existência do Criador, à existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E é esse Allah, e é essa divindade que enviou os livros através dos anjos para os profetas, para que os profetas nos explicassem e nos ensinassem como vivermos de acordo com esse Alcorão sagrado, vivêssemos de acordo com a revelação divina. Portanto, aquela pessoa que não crê, aquela pessoa que, pior do que não crê, mas se recusa a crer, muitas vezes chega a fé para ela, chega a explicação clara para ela, e ela refuta essa fé. E é isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado: وَمَنْ عَرِضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ عَرِضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Aquelas pessoas que recusam, que refutam, que repudiam a minha revelação, dhikr, nesse caso é a revelação, tanto o Alcorão como a Sunnah. Aqueles que renegam só a Sunnah e acreditam no Alcorão, ou desacreditam no Alcorão e acreditam na Sunnah, essas pessoas estão recusando a revelação como um todo, porque não acredita numa parte, porque acredita numa parte, não acredita na outra, e assim vai. Então, aquelas pessoas que recusam, que refutam a minha revelação, são pessoas que têm uma vida pesada, dura, cheia de dúvidas, cheia de preocupações, não sabe exatamente para onde vai, nem de onde veio, nem como veio, nem exatamente o que ela deve fazer aqui na Terra. A pessoa que para e pensa, mas o que eu estou fazendo aqui nesse universo? Essa vida toda, aliás, eu tinha um tio meu, por parte de pai, que pensava assim: eu não entendo, eu não consigo entender o que eu vim fazer aqui na Terra. E quando falávamos de religião para ele, quando falávamos de Deus, não quero, recusando aquilo que o Criador do Universo, de cima dos 7 céus, veio e trouxe para você, trouxe a revelação para ele, inclusive. O Alcorão Sagrado, alhamdulillah, ele é, além de cura e misericórdia, ele é a solução para o equilíbrio dessa existência, dessa vida. Portanto, aqueles que recusam, aqueles que refutam, aqueles que não creem, estão sendo injustos com a própria vida deles aqui na Terra. Isso que é triste. E nós não vamos alcançar a justiça real, e verdadeira e ampla, senão através das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão Sagrado, por várias vezes, ele menciona características dessas pessoas que não praticam a lei do Islã, aquelas pessoas que não põem em prática o Alcorão Sagrado e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um parênteses, lembrem-se que todos os profetas vieram com uma revelação de que a pessoa teria que crer, que a pessoa crê em Allah subhanahu wa ta'ala, se submete a Allah subhanahu wa ta'ala, obedecendo, se não a Allah subhanahu wa ta'ala, e adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquela pessoa que não crê, portanto, também não obedece. Ou seja, ela está recusando a mensagem. Recusando a mensagem, ela não pratica, ela não põe em prática a mensagem. E como que Allah subhanahu wa ta'ala consideram essas pessoas que não governam, essas pessoas que não fazem de acordo com a lei de Allah subhanahu wa ta'ala? E quando eu falo não governam, não quero de forma alguma que vocês vão diretamente num país. Não. Governar suas vidas. O governo e a orientação e o direcionamento das suas vidas, da vida particular de cada um.
o seu corpo, como disse lá em alguns dos capítulos passados, nós vemos que o nosso corpo ele foi confiado por Allah subhanahu wa ta'ala. Então você tem que praticar as leis de Allah, você tem que praticar a Sharia no seu corpo. Você tem que praticar a Sharia nas suas atitudes. Você tem que praticar a lei de Allah, a Sharia, o Alcorão e a Sunnah em todos os aspectos da sua vida. E aquele que não governa, aquele que não implementa aquilo que Allah revelou, Allah subhanahu wa ta'ala o chama de فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Estes serão os depravados. A pior depravação dentro do Islã é o ato de Allah subhanahu wa ta'ala ter revelado para você uma lei, ter te direcionado, ter te explicado como viver e você não vive. Essa é a pior depravação que o ser humano pode fazer. Num outro versículo, وَمَنْ لَا يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, ou seja, aqueles que não governam com aquilo que foi revelado, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Aí voltamos para a palavra, são os injustos. São os injustos. E no terceiro versículo, وَمَنْ لَا يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. São os incrédulos, aqueles que não governam, não praticam as leis de Allah nas suas vidas, nas suas casas, a cada momento da sua vida, pelo menos tenta fazer isso, não pode ser considerado um crente. Pelo menos não um crente na plenitude da fé, não um crente com a sua fé total em prática. Prestem muita atenção nisso, Antes de pensar em governo islâmico, antes de pensar no califa, antes de tudo isso. Lembra que Allah subhanahu wa ta'ala diz que Allah não muda a situação de um povo até que ele mude a situação daquilo que tem neles próprios. Ou seja, essa modificação do coração, essa modificação da sua fé, da fé incorreta para a fé correta, que vai depois, obviamente, refletir nas suas atitudes, isso é o primeiro indício de que você está praticando a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, que você está colocando em prática aquela revelação eterna e perfeita que foi revelada para você do Criador do universo de cima dos 7 céus. Para quem? Para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que exemplificou, que viveu essa lei na sua plenitude, que viveu essa revelação na sua plenitude, e hoje nós temos os relatos da sua vida, da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que nós possamos moldar a nossa de acordo como foi a dele. Para que isso possamos ser o quê? Um melhor cidadão aqui e sermos merecedores da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. É necessário que todos nós tenhamos a plena consciência disso. Estamos agora no mês do Ramadã e não estamos, senão, praticando a Sharia, estamos, senão, obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, talvez um dos atos de adoração dos mais difíceis que seja o jejum, e é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala inclusive fala que o jejum do mês de Ramadã é dele. Ele diretamente agracia o seu servo, recompensa o seu servo a partir do seu esforço, a partir do esforço de cada um de nós em nos abstermos de comida, de bebida, e lembre-se, não só de comida e de bebida, sabe, conservamos a nossa língua, somente falamos aquilo que é correto, não vamos fazer fofoca de ninguém, não vamos falar mal de ninguém, não vamos mentir, não vamos praticar a mentira, e etc. E é essa lei islâmica, ou é dessa lei islâmica que eu gostaria de falar mais diretamente com vocês aqui no Brasil, com vocês aí na América Latina, em português, a respeito de como deve se comportar um muçulmano e quais são as características dos muçulmanos que realmente acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, que realmente acreditaram no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que se dizem muçulmanos e praticam essa fé. Nos próximos capítulos, inshallah, nós vamos tomar características específicas e vamos ver como que Allah subhanahu wa ta'ala, como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou a viver para que nós tenhamos uma vida mais saudável, melhor e mais honrada. Pedimos sempre e ininterruptamente para Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê cada vez mais força para cumprir esse mês do Ramadã, para cumprir mais essa
mais esse ato de adoração e que consigamos sair do mês de Ramadã mais sábios, mais pacientes, mais felizes e mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala por termos cumprido a sua lei. Que Allah abençoe a todos, que Allah agracie a todos com o perdão, voltem para Allah subhanahu wa ta'ala e temam a Allah como ele deve ser temido, tanto nas suas obras aparentes, como naquelas obras que só você as conhece. E Allah subhanahu wa ta'ala, porque só ele é conhecedor de tudo que está no coração das pessoas. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.